Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite, o meu nome é Rafael Macedo. Por muitos anos moro em São Paulo, porém no final do ano de 2016, ao levar o meu filho à escola, sofremos uma tentativa de assalto, no qual os marginais efetuaram disparos contra o meu carro e uma das balas atingiu o ombro esquerdo do meu filho. Pois graças ao bom Deus, a bala pegou apenas de raspão. Porém, os traumas psicológicos foram bem graves, tanto para o meu filho e quanto para mim. E devido a esse fato, eu e a minha esposa decidimos tirar um ano sabático e para voltar à nossa cidade no interior de Minas. O diretor do hospital, que eu ainda trabalho, concordou com a ideia do meu afastamento. Ele foi bem compreensivo e manteve os meus vencimentos durante o período sem que eu precisasse trabalhar, e assim eu poderia me recuperar, e quando eu estivesse bem psicologicamente, eu voltaria ao trabalho normalmente. A princípio, eu e a minha família trocamos a cidade grande para uma cidade pequena de 10.000 habitantes, para fugir do estresse e da violência urbana, e também para respirar novos ares. Na verdade, decidimos morar com meu avô materno, em um pequeno sítio, onde ele cria algumas vacas leiteiras e fabrica queijos e doces. Mas não teve jeito. Foi só o meu amigo Marcos descobrir que eu estava morando no sítio que o mesmo foi tentar me convencer a trabalhar no hospital municipal da cidade. Marcos é um daqueles amigos que se tornou irmão, e na época ele era secretário de saúde. Ele me falou que tinha dificuldades de contratar médicos para os plantões, principalmente nos finais de semana. Eu pedi um tempo para pensar na proposta e depois de conversar com a minha esposa e meus avós, decidimos que eu faria um plantão de dia a cada final de semana, apenas para ajudar pessoas do município, até mesmo porque financeiramente não era nada interessante. O pequeno hospital da cidade funciona na entrada da cidade, em um prédio bem antigo, e ao lado tem mais 2 prédios que estavam sem uso. Acho que esse hospital foi construído no final do período do Império, porém foram feitas várias adaptações. Por isso tem uma estrutura suficiente para casos de média ou pouca complexidade. Os casos mais graves eram transferidos para outros centros como hospitais mais equipados. No meu primeiro plantão, conheci a equipe de apoio. Ela não era muito grande, no máximo 10 pessoas, entre enfermeiros, atendentes, porteiros, o pessoal da limpeza e o da cozinha. Descobri que eu seria o único médico no plantão, e aos poucos fui me adaptando e conhecendo melhor o modo operante. E tomei gosto, tanto que passei a dar um plantão no meio da semana, e isso serviu de terapia para mim, pois mesmo sendo hospital de emergência, eu comecei a fazer clínica médica em um pequeno ambulatório que ficava em um dos prédios anexos e que até então era subutilizado. Mas aos poucos comecei a perceber que existia algo de estranho naquele hospital. E depois confirmei que os funcionários presenciavam fenômenos sem explicação nos arredores e também nos corredores do hospital. No mês de maio de 2017, em uma quarta-feira,
Após atender o dia inteiro no ambulatório, fui para o banheiro do hospital tomar um banho e assim descansar. Quando de repente chegou uma emergência. Era uma criança com febre alta e dificuldade de respirar. Pelo histórico dela, descobri que a mesma sofria de bronquite asmático. Rapidamente atendi a criança. Ela foi medicada e internada na pediatria para observação. Quando foi mais tarde, por volta das 10 horas da noite, estávamos do lado de fora, sentados em um banco, estávamos conversando. Então, eu escutei vozes e risadas de crianças. Eu ainda comentei com uma das enfermeiras. Cara, eu acredito que o menino já está bem melhor. Provavelmente amanhã cedo ele voltará para sua casa. A enfermeira não comentou nada, eu acredito até que ela não prestou atenção no que eu tinha dito. E depois de alguns minutos levantei e entrei para pegar um café. Assim que eu cheguei no corredor, eu avistei uma garotinha brincando em frente à pediatria. Porém, eu não me lembrava de ter nenhuma menina internada no hospital, já que a pediatria naquela noite só tinha um garoto de paciente. Fui andando na direção da pediatria e quando cheguei na porta do quarto, a mãe do garoto estava dormindo em uma poltrona e ele estava sentado na cama, ainda com acesso ao medicamento. Realmente ele tinha melhorado muito, já estava até sorrindo, mas não via a garotinha. Então eu perguntei onde estava sua amiga. Foi então que ele falou baixinho: "A minha amiga se escondeu no banheiro." Já sabendo que coisas estranhas aconteciam, eu fui até o banheiro e não tinha ninguém lá dentro. Então o garotinho deu uma outra risada e falou: "Ela passou correndo." O garotinho continuou sorrindo e colocando a mão sobre a boca. Eu olhei em volta e não vi a menina. Porém, eu senti um leve puxão no meu jaleco. Mesmo sem ver, apenas falei: "Cuidado, não pode fazer bagunça aqui." Em seguida, eu virei as costas e saí do quarto. E antes mesmo de dar uns 20 passos, eu olhei para trás e vi a garotinha parada no corredor. E logo ela desapareceu. O mais incrível foi que eu não senti medo. Pelo contrário, tive uma leve sensação de paz. Porém, preferi guardar para mim esse momento. E não comentei com o pessoal que estava comigo no plantão. Após alguns plantões, sem ver nada de sobrenatural, em um final de semana, por volta das 7 da noite, ouvimos a sirene da ambulância do município chegando. Ele trazia um jovem que tinha acabado de se envolver em um acidente de moto. Logo em seguida chegaram os familiares. Eles ficaram na emergência, mas não teve muito o que fazer. O jovem veio a óbito minutos depois de dar entrada. Esse dia foi bem triste, mas além da dor da morte, eu vi algo que poucas pessoas conseguem presenciar. Depois da família ver o corpo ainda no consultório e chorar bastante, levamos o corpo para um local que funcionava como necrotério, onde aguardaria o pessoal da funerária para removê-lo. Depois que a família se acalmou, eu passei em frente ao quarto onde estava o corpo e notei um barulho estranho, como se fosse um choro. Na hora, eu gelei e imaginei que talvez ele não estivesse morrido. Abri a porta e vi como se fosse um espectro de um homem sentado sobre o corpo, porém virado para a porta. Mas em frações de segundo, ele desapareceu. Dessa vez eu não me contive e contei para a dona Neisa, uma enfermeira que estava no plantão. Ela acreditou e falou que provavelmente o espírito do jovem não aceitou a partida. Eu não questionei, apenas fui para um quarto vazio
e fiz uma oração, pedindo que Deus o guiasse. Aquele mês foi bem movimentado. Foram passos, barulhos estranhos durante a madrugada, porém no plantão seguinte, por volta das 22 horas, eu e o porteiro chamado Sandro estávamos sentados em um banco do jardim que fica em frente à entrada de emergência. E de repente eu notei que o Sandro olhava muito na direção de uma sala anexa que estava desativada, que fica ao lado do meu ambulatório. Eu perguntei o que ele estava vendo. Foi então que ele falou: "Olha lá, doutor, não é um homem em frente ao hospital velho?" Eu comecei a olhar e realmente vi um homem vestindo um jaleco branco. Ele estava parado. Depois ele veio andando bem devagar. Na hora levantamos, pois não sabíamos quem era ou o que queria. Mas o homem simplesmente entrou no meu ambulatório. O detalhe é que a porta estava trancada. Ele simplesmente passou por ela, como se estivesse aberta. O meu amigo Sandro olhou e disse: "Fique por lá consultando", e logo deu risada. A naturalidade que eles lidavam com essas aparições era algo inexplicável. Praticamente ninguém ali tinha medo, e aos poucos eu também me acostumei. Porém, certa vez eu passei por apuros e vi quanto que esses seres das trevas são fortes e violentos. Foi um final de semana do mês de setembro. Uma jovem foi levada por familiares, tendo convulsões. A colocaram no meu consultório. Enquanto eu examinava ela pegou meu braço e começou a falar coisas sem sentido e incompreensíveis. A força com que ela apertava o meu braço era incomum. Na hora eu pedi ajuda, e nesse dia o enfermeiro era o Bruno, um rapaz bem forte e alto que trabalhava no hospital. O Bruno tentou segurar a moça, mas ela o lançou contra a parede. Depois ela começou a dar risadas e falar pornografias. Precisei pedir a ajuda dos familiares para conseguir controlá-la, e foi preciso 5 pessoas para segurá-la. Aplicamos um medicamento que popularmente as pessoas o chamam de sossega-leão, porém não fez efeito nenhum. Por isso, eu decidi aplicar uma segunda dose, e aos poucos ela foi se acalmando. Depois que a moça ficou mais calma, todos saíram. Ficou apenas eu e o enfermeiro Bruno no consultório, para poder examinar melhor. Quando chamei pelo seu nome, ela abriu os olhos e, com um olhar de ódio, começou a nos ameaçar e falou: "Aquela bala era para matar teu filho, seu miserável." O Bruno tentou segurar, mas mesmo deitada, ela parecia querer flutuar. Mas graças a Deus, ela dormiu de uma vez, e no outro dia, após a alta, os familiares a levaram para casa. Porém, eu soube que aquilo não foi apenas algo físico e psicológico. Foi uma possessão demoníaca. No final de novembro, no meu penúltimo plantão de semana, eu estava descansando no conforto médico e comecei a ouvir passos na minha direção. Na hora imaginei que fosse alguma emergência, mas o meu corpo não reagiu para que eu pudesse levantar. Fiquei como se estivesse anestesiado. Foi então que uma moça loirinha de meia idade, vestida de enfermeira, se aproximou de mim e começou a massagear os meus pés. Em seguida ela me falou: "Doutor, vá embora, não fica aqui com a gente, o senhor é importante." Na mesma hora, ela desapareceu. Eu dei um pulo da cama e, ao sair para o corredor, eu vi várias pessoas, crianças e adultos. E quando esfreguei os meus olhos, eu não os vi mais. Mas quando olhei para trás,
me vi deitado na cama, que em seguida eu acordei. Dessa vez não vi nada e nem ninguém. Eu fiquei até confuso com toda aquela situação, mas não senti medo e por isso decidi que continuaria morando na cidade. Hoje em dia o meu salário é bem menor, mas eu não me arrependo da minha troca, pois eu tenho qualidade de vida e uma sensação de segurança muito maior morando na pequena cidade. Eu continuo dando os meus plantões no hospital e as visitas de outro plano se tornaram rotineiras. Já até me acostumei, inclusive por várias vezes consultando algum paciente, ouço sugestões vindas do além, que depois dos exames se confirma o diagnóstico. Olá pessoal, o meu nome é Clara e eu irei contar um relato com o sobrenatural. Tudo aconteceu no dia em que o meu filho mais velho nasceu. O seu nome é Renan e hoje ele tem 15 anos de idade. Eu me lembro que eu cheguei já em trabalho de parto em um hospital do interior de São Paulo. Eu sentia muitas dores. Eu me lembro também que eu fui muito bem atendida. O meu parto foi super normal e logo me enviaram para um dos quartos do hospital com o meu filho do lado. Mas alguma coisa bem estranha estava para acontecer e ao anoitecer eu comecei a sentir algumas dores fortes na barriga, pois os remédios não estavam mais fazendo efeito. Bom, então eu vi entrar em meu quarto uma certa enfermeira. Ela era um pouco diferente das outras que já haviam entrado ali no meu quarto. Seu avental era bem amarelado e a cor da sua pele era bem pálida. Ela tinha os olhos bem grandes e escuros, mas mesmo assim ela me deu total atenção. Me levantou um pouco da cama, me deu todos os remédios no qual precisava. Em seguida até passou pano úmido na minha barriga, que como em um passe de mágica, a dor até sumiu. Ela não era de falar muito, mas, com certeza, ela era uma excelente enfermeira. Todos os dias à noite ela estava lá comigo, cuidando de mim. E assim foi por 3 longos dias, até que no 4º dia eu acabei recebendo a minha alta. Na hora de sair do hospital, eu fiz questão de agradecer a todas as enfermeiras que cuidaram de mim. E na hora que eu falei dessa tal enfermeira que cuidou de mim nas 3 noites no qual eu havia ficado internada, as outras enfermeiras se olharam e ficaram pasmas e completamente assustadas. Uma delas me falou que não havia nenhuma enfermeira naquele horário, e quando eu dei a descrição dessa tal enfermeira, uma delas começou a chorar, pois é a mesma enfermeira da qual eu falava já havia falecido há mais de 10 anos naquele hospital, e foi em decorrência de um grave acidente de moto. O seu nome era Márcia. Então mais uma vez eu insisti e disse que realmente eu havia visto a tal enfermeira, e as enfermeiras me falaram que talvez eu pudesse ter imaginado alguma coisa devido às dores que eu falei que eu estava sentindo. Então, como eu vi que elas estavam querendo abafar o ocorrido, eu achei melhor então me calar e esperar o meu marido me buscar. Então, quando meu marido chegou, a primeira coisa que eu fiz foi contar para ele todo o ocorrido. É lógico que na hora ele ficou meio que assustado com o que eu havia dito. Em seguida entramos no carro e quando já estávamos saindo, eu não pude acreditar no que eu estava vendo. Lá estava aquela calma enfermeira. Ela estava do lado de fora e a mesma estava acenando para mim. Imediatamente eu apontei o meu dedo em sua direção e balancei o braço do meu marido para mostrá-lo. Mas o meu marido me disse que não havia ninguém no local onde estava apontando meu dedo. Ele disse até que eu poderia estar alucinando por causa dos remédios. Esse ano está fazendo 15 anos do ocorrido e até hoje eu fico pensando no assunto e tenho absoluta certeza que realmente eu havia visto aquela enfermeira. Mas eu acredito que ela era uma boa alma e que veio me ajudar quando eu mais precisei.
Tomara que ela tenha encontrado um bom caminho, e eu acredito realmente que o sobrenatural existe e está por entre a gente. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Rafael e contarei um relato que não aconteceu comigo, porém eu fiquei sabendo dentro do hospital no qual eu trabalhei. Eu trabalhei em um hospital em Uberaba, Minas Gerais. Existe uma história macabra que rolava em conversas entre os funcionários mais antigos. E é mais ou menos assim. Certa vez, um paciente estava internado em um quarto e a situação dele de uma hora para outra ficou crítica. Todos os técnicos e médicos já esperavam a sua morte. Porém, a família foi avisada e tudo mais. Estavam fazendo o procedimento para poderem levá-lo à UTI para que pudessem dar um suporte e tentar salvar a vida desse paciente. Foi quando ele acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Rapidamente o médico que estava no quarto saiu no corredor e gritou para uma técnica que estava atendendo um outro paciente. O médico gritava desesperadamente: "Pessoal, cadê o carro de urgência? Rápido, rápido, o carro de urgência! Vamos perder ele, o carro de urgência!" A técnica correu para o elevador para buscar o carro de urgência que ficava no andar de baixo, no posto de enfermagem mais próximo. Ao adentrar no elevador, ela viu um homem que estava olhando para ela, e o homem não falava nada, pois mesmo assim a técnica o cumprimentou e perguntou educadamente: "Oi, por acaso o senhor vai para qual andar?" Ele então respondeu: "Olha, minha querida, eu vou para o primeiro." Na hora ela ficou sem entender absolutamente nada, pois no primeiro andar desse hospital o acesso é somente aos funcionários, pois lá se encontra a pedra, que é um local onde os cadáveres são levados até a funerária para a família buscá-los, e fica no subsolo daquele hospital. Chegando no andar de baixo, ela saiu do elevador e o homem ficou lá na mesma posição e olhando fixamente para ela, com uma cara de profunda tristeza. Ela buscou o carrinho rapidamente e subiu para o andar da urgência, no quarto onde o paciente estava sofrendo a parada cardiorrespiratória. Ela percebeu que ele já havia falecido e todos já estavam desesperados na entrada do quarto. Quando ela entrou no quarto e viu o cadáver, ela não pôde acreditar e chamou o médico e disse: "Meu Deus do céu, que é isso? Eu não estou entendendo nada. Ele não pode ter morrido. Eu acabei de encontrar com esse senhor dentro do elevador." Ela ficou completamente assustada e todos ficaram abismados sem entender aquela situação. Ela se desesperou e começou a gritar que não poderia ter visto um fantasma naquela situação toda. Depois de um tempo, a história acabou ficando abafada para evitar mais constrangimentos dentro daquele hospital. O que ocorria era que o trajeto de todos os pacientes que morriam lá eram feitos pelo elevador. Esse era praticamente o único acesso para chegar até a pedra. Até existe uma rampa, porém é praticamente inviável de se levar um cadáver por lá. Bom, para falar a verdade, eu acho essa história bem esquisita. E eu não sei o porquê do fantasma do paciente ter aparecido para aquela técnica. Mas nunca duvidei. Essa é apenas uma das várias histórias que eu fiquei sabendo quando eu trabalhei por lá. Boa noite, pessoal. O meu nome é Carla. Eu sou enfermeira de um hospital no interior de Minas Gerais. Eu não falarei o nome do hospital por questão de ética e muito menos a cidade. Eu trabalho como plantonista 24 por 36 horas, o que significa que minhas folgas são sempre diferentes. Tenho 30 anos de idade e já trabalho aqui há alguns anos. O trabalho no hospital pode ser estressante e desafiador,
mas é gratificante saber que estamos ajudando as pessoas em momentos tão difíceis. Durante os meus plantões, sou o responsável por cuidar dos pacientes, administrar medicamentos, verificar sinais vitais e manter registros preciosos de todas as atividades realizadas. Existem dias em que tudo ocorre bem e consigo cumprir todas as tarefas sem problemas, mas há também dias em que as coisas ficam bastante agitadas e a emergência fica cheia de pacientes precisando de atendimento. Nessas horas é preciso manter muita calma e trabalhar em equipe para garantir que todos sejam atendidos o mais rápido possível. Lembro-me de uma noite em que tivemos uma grande emergência no hospital, pois vários pacientes foram trazidos em estado grave depois de um gravíssimo acidente de carro na rodovia próxima ao hospital. Foi um desafio lidar com todos os pacientes e as suas necessidades simultaneamente, mas trabalhamos juntos como uma equipe e conseguimos garantir que todos fossem tratados com a maior eficiência possível. Embora às vezes seja difícil lidar com o estresse e a pressão do trabalho, amo o que faço e não consigo imaginar fazendo outra coisa. É uma sensação incrível poder ajudar os pacientes e as suas famílias durante momentos difíceis. Sou grata por ter a oportunidade de trabalhar aqui e fazer a diferença na vida das pessoas. Mas infelizmente nem todos os dias são fáceis no hospital. E naquela sexta-feira, tudo mudou para mim e para a equipe, quando recebemos uma chamada de emergência por volta da 1h da manhã. Era um acidente de moto e um dos jovens envolvido havia falecido aqui no hospital. Eu me lembro da sensação de choque e tristeza que tomou conta de mim naquele momento. Como enfermeira, é difícil lidar com a perda de algum paciente, especialmente alguém tão jovem. E para a família, é uma dor que nunca vai embora. Mas como sempre fazemos no hospital, tivemos que continuar trabalhando, pois tínhamos outros pacientes que precisavam de nossos cuidados. E a emergência nunca para. Foi difícil se concentrar, mas com o tempo fui capaz de focar novamente nas tarefas que precisavam ser feitas. Apesar da tristeza e do impacto emocional que aquele evento teve em mim, sei que a minha equipe e eu fizemos tudo o que podíamos para ajudar aquele jovem e sua família. Como profissionais da saúde, sempre fazemos o possível para proporcionar o melhor atendimento possível, independentemente do resultado. A vida é frágil, imprevisível, e como uma enfermeira, sei que preciso estar preparada para lidar com qualquer situação que possa surgir. Após aquele trágico acidente, mais especificamente uma semana depois do ocorrido, coisas estranhas começaram a acontecer no hospital e durante as madrugadas. Os funcionários relatavam ouvir barulhos estranhos e ver sombras se movendo pelos corredores. No começo, eu não levei isso muito a sério. Pensei que fosse apenas ruídos comuns em um hospital, ou que a equipe estivesse cansada e imaginando coisas. Mas à medida que os dias passavam, as coisas ficavam cada vez mais estranhas. Certas noites, as luzes piscavam sem motivo aparente, e as portas dos quartos dos pacientes abriam e fechavam sozinhas. Em outras noites, eu me encontrava sozinha no corredor, mas podia sentir alguém ou algo me observando. Era uma sensação assustadora que me deixava com arrepios na espinha. Os rumores sobre o hospital assombrado começaram a se espalhar e alguns pacientes ficavam com medo de ficar internados durante a noite. A equipe tentava acalmá-los, mas até nós estávamos ficando preocupados com o que estava acontecendo. Em uma conversa na cantina, começamos a desconfiar que tudo estava relacionado ao jovem que havia falecido há dias atrás. E segundo os mais antigos do hospital, ouviam-se boatos pela cidade que o hospital havia sido construído sobre um antigo cemitério indígena, mas nunca foi confirmado de fato. No nosso plantão existia uma enfermeira chamada Sueli. Ela nos falava que era sensitiva
e a mesma nos informou que ela acreditava piamente que ali onde o hospital foi construído era um cemitério, sim, pois ela sentia energias negativas naquele local e que ela também sentia o espírito daquele garoto transtornado perambulando por todos os corredores do hospital. Ela acreditava naquilo, pois ela sentia. Bom, quando ela me falou aquilo, eu fiquei meio que assustada. Não acreditei muito, mas que mexeu com o meu psicológico, mexeu um pouquinho sim. As semanas seguintes foram as mais difíceis que eu já enfrentei em toda a minha carreira. Foi um lembrete doloroso de que a morte pode ter um efeito duradouro e profundo em todos nós, e às vezes as consequências podem ser mais assustadoras do que imaginamos. Após a morte daquele rapaz, eu continuei ainda não acreditando muito em histórias de assombrações e coisas do tipo, por mais que eu ficasse um pouco receosa. Para mim, o mundo era governado por leis científicas e racionais, e tudo que acontecia tinha uma explicação lógica, até que aquela terça-feira, 15 de agosto de 2018, naquele dia, tudo mudou para mim. Eu estava fazendo um plantão no hospital, era madrugada, eu estava no andar de cima, no corredor que dava acesso às UTIs, quando eu comecei a sentir uma presença estranha no ambiente. Não era algo que eu pudesse explicar. Eu tentei ignorar a sensação e me concentrar no meu trabalho, mas as coisas só pioraram. As luzes começaram a piscar e eu comecei a ouvir passos e ruídos que não vinham de lugar nenhum. Comecei a me sentir desconfortável e assustada. Foi só quando eu me aproximei do quarto, onde um paciente idoso estava internado, que eu pude ver algo que mudou tudo em minha vida. Havia uma figura sombria, parada no canto do quarto, olhando fixamente para o idoso que estava entubado. A figura era transparente, quase translúcida, mas tinha uma presença poderosa e inquietante. Eu mal podia acreditar no que eu estava vendo. Era como se fosse o fantasma de alguém que estivesse ali diante de mim. Fiquei paralisada por um momento sem saber o que fazer. Mas quando a figura começou a se mover em direção ao idoso, e depois de ver aquela figura sombria no quarto do paciente, a minha primeira reação foi correr. Corri como nunca. Eu senti o meu coração batendo freneticamente por dentro do meu peito. Parecia até que eu ia infartar. Quando eu cheguei no primeiro andar, lá na recepção que eu cheguei gritando, completamente aterrorizada com o que eu havia acabado de ver, as pessoas que estavam ao redor e vendo toda aquela situação, todas se levantaram assustadas. Os meus colegas correram para ver o que estava acontecendo, e eu pude contar a eles depois o que eu tinha acabado de ver. Após eles ouvirem atentamente o que eu havia acabado de contar, alguns até mesmo confirmaram já ter visto e ouvido coisas estranhas no hospital durante os seus plantões noturnos. Conversamos até sobre a possibilidade do hospital estar realmente assombrado e sobre como poderíamos lidar com essa situação. Alguns dos meus colegas, com mais tempo de casa, sugeriram que cada um que procurasse alguma proteção espiritual mais aprofundada, dando a entender que o que estava causando a presença sobrenatural no hospital era a falta de Deus na vida de alguns. Outros, porém, foram mais céticos e argumentaram que tudo poderia ser explicado por causas naturais. No final das contas, decidimos manter a calma e continuar com as nossas rotinas no hospital, mas mantendo os olhos bem abertos para qualquer coisa estranha que pudesse acontecer. Ainda assim, aquela experiência me marcou profundamente, e eu nunca mais seria capaz de ignorar as histórias de assombrações ou descartá-las como meras superstições. Eu nunca vou me esquecer daquela noite. Foi a primeira vez que realmente eu acreditei em coisas sobrenaturais e no fato de que o mundo é muito mais complexo e misterioso do que podemos imaginar. A partir daquele dia eu aprendi a respeitar as histórias que ouço e a ser mais cuidadosa em minha rotina noturna no hospital.
Afinal, nunca se sabe o que pode estar espreitando nas sombras. Ah, pessoal, já ia me esquecendo. Sendo coincidência ou não, mas infelizmente o senhor que estava no quarto onde eu vi a figura sombria, ele acabou falecendo algumas horas depois do ocorrido. Eu fiquei muito triste com a notícia, pois ele era um paciente muito querido com quem eu havia estabelecido um vínculo emocional durante o seu período de internação. Aquela madrugada foi uma das experiências mais assustadoras e emocionantes que eu já tive no hospital. A presença sobrenatural que eu senti e a figura sombria que vi pareciam estar de alguma forma ligadas à morte do paciente. Nunca vou esquecer daquele momento, das emoções conflitantes que eu senti naquela noite. Embora eu nunca tenha tido nenhuma explicação definitiva para o que eu vi ou senti naquela noite, a experiência me deu e ensinou a estar mais atenta às coisas que acontecem ao meu redor e a respeitar a complexidade do mundo que nos cerca. O hospital, como muitos outros lugares, podem ser um espaço onde a vida e a morte se encontram, e é importante estar preparado para enfrentar os desafios e mistérios que surgem ao longo do caminho.